Olá, meus amores! E aí, galerinha, como vocês estão? Estamos em mais uma aula de língua espanhola. ¿Estão listos para falar espanhol? Já estão prontos para falar espanhol, galera? Eu estou aqui, ó, prontíssima, só esperando vocês. E aí? Como tem sido essa caminhada? Eu gostaria tanto de saber, de ver esse feedback de vocês, ter esse acesso a esse feedback. Mandem mensagem para a prof, gente. Manda um recadinho. Fala comigo que eu tenho o maior prazer em responder vocês, tá bom? Então, galerinha, sem muita conversa, que hoje a aula tá repleta de coisa legal, vamos pedir para baixar o nosso telão. Isso aí, galera! A aula de hoje nós vamos abordar o tema central de acentuação. Vocês lembram que quando a gente trabalhou os falsos cognatos, tem os heterotônicos, e eu falei que para você ter uma maior facilidade em relação aos heterotônicos, é só você seguir as regras de acentuação? Então, eu trouxe as regras de acentuação hoje para que você consiga entendê-las e assim você vai perceber onde realmente vai mudar na língua espanhola essa sílaba tônica de lugar, certo? Também vamos trabalhar a questão do estilo direto e o estilo indireto. O que é esse tipo de estilo voltado para a parte da leitura e interpretação de texto? No vocabulário de hoje, vamos trabalhar os profissionais, as profissões. Um dos livros que vamos ver hoje é La Ciudad y los Perros e a nossa visitinha vai ser em Cuba. ¿Prontos? ¿Están listos? Vamos empezar? Entonces, vamos allá! A acentuação, galera, assim como no português, ela vai apresentar a sílaba mais forte da palavra, sempre dando uma ênfase fonética a essa sílaba, ela sendo assim pronunciada com mais força. Ela pode vir acentuada ou não. Então, as regras vão mostrar onde que vem as acentuações. Ortograficamente, se apresenta mediante o uso de la tilde. Então, meus amores, o único acento gráfico que nós temos em língua espanhola é la tilde, é o nosso acento agudo, ok? Não existe outra acentuação. Professora, mas aí aquele N com o tiozinho em cima. O N com o tio em cima não é um acento, ele é uma letra, tá bom? É la N, ela é uma letra, ok? Não é um acento, ele faz parte da letra, faz parte de todo esse símbolo. O único símbolo de acentuação que temos na língua espanhola é la tilde. Para uma palavra ela ter a sílaba forte, ou seja, a sílaba tônica, como eu falei, não necessariamente ela tem que ter o acento gráfico. Como é que eu vou saber se vai ter acentuação ou não? Através das regras de acentuação. Então, para que a gente possa saber onde acentuar, onde não acentuar, onde fica a palavra com a tonicidade mais forte, onde não fica, nós vamos ver as regras básicas e algumas peculiaridades, ou seja, algumas questões que são diferentes da língua portuguesa. Para acentuação, elas vão se classificar em agudas, llanas, esdrúxulas e sobresdrúxulas, que são os nossos oxítona, paroxítona e proparoxítona. Porém, nós em espanhol ainda temos as sobresdrúxulas. Então, aguda, llanas, esdrúxulas e sobresdrúxulas. As agudas são o quê? São aquelas cuja sílaba tônica é a última. A última. Então, são as oxítonas, né? Na língua portuguesa. Então, vamos lá. Por exemplo, visión, mitad, ciudad. Tudo que é terminado em da, ela vai ter a sílaba tônica final, como o tad.
ou udade. Essas palavras elas levam acento quando terminarem em N, em S ou em vogal. Então você já vai saber que todas as agudas, se terminarem em N, em S ou em vogal, elas vão levar acento. Então você pode perceber aqui, ó, Bision, ela terminou em N, então ela é acentuada. Mitá não terminou em N, nem S, nem vogal, então ela não é acentuada, mas nós sabemos que a sílaba tônica é ela. Olha outro exemplo com as acentuações. Perfección, quizás, café. Então, se a sílaba tônica for a última, ela vai ser acentuada se terminar em N, em S ou em vogal. Ok? Então é importante que vocês façam essas anotações dessas observaçõezinhas aqui. Isso vai ser muito importante para o futuro de vocês. As dianas, as paroxítonas na língua portuguesa, são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima, certo? Então, quando a penúltima é a sílaba mais forte, então ela vai ser acentuada. Caça, ou vai ser acentuada, não, ela vai ser as dianas. Caça, coche, fácil. Essas palavras, elas vão levar a acentuação, ou levam la tilde, quando não, o oposto das agudas, quando elas não levarem, elas não terminarem nem N, nem S, nem vogal. Enquanto que as agudas são as terminadas em N, S e vogal, as dianas são as que não terminam nem N, nem S, nem vogal, ok? Você pode perceber, caça termina com vogal, então não é acentuada. Coche termina em vogal, não é acentuada. Fácil termina em L, não é nem N nem S, então ela é acentuada. Lápis termina em Z, leva acento, ok? Beleza até aí? Então, vocês vão seguindo. E as esdrúxulas, professora, as esdrúxulas são aquelas que são a antepenúltima, que é a mais forte. Quando é que eu vou acentuar as esdrúxulas? Sempre. Todas as palavras esdrúxulas são acentuadas, independente da sua terminação. Todas elas são acentuadas. Diálogo, médico, polícia e assim sucessivamente. Polícia não, que é polícia. Polícia é também. É Não, polícia ela é uma aguda. Polícia, ela é aguda. Então, me corrigindo aqui, tá? Diálogo, médico e todas as outras que a sílaba tônica é a antepenúltima. E essa aqui que nós não temos na língua portuguesa, as sobresdrúxulas. As sobresdrúxulas aquelas palavras bem grandes, a maioria delas são aqui na língua portuguesa, tem a separação por hífen, que termina em C, em lê, em lá, e assim por diante. Mas, em língua espanhola, elas se juntam, vocês lembram disso? A gente não vai separar por hífen, principalmente os verbos, principalmente não. Como exemplo, né, bem claro, são os verbos pronominais, que eles têm essas terminações aqui, né? Elas vão ter a terminação dos pronomes oblíquos. Lembram disso? Então, a maioria desses verbos, quando eles virem ali conjugado, a acentuação vai existir porque eles vão ser sobresdrúxulas. Por exemplo, dígaselo, cómpramelo. Então, que em português seria dígaselo. Cómpramelo. Assim em língua portuguesa. Tem a separação por hífen. E em língua espanhola não tem. Se junta tudo, olha aqui, ó. Tá bom?
Assim como as esdrúxulas, todas elas vão ser acentuadas, certo? Todas as esdrúxulas, todas as sobresdrúxulas são acentuadas. Então, deixa eu só apagar aqui para a gente revisar. Agudas vão ser acentuadas quando? Agudas. Se terminar em N, em S ou vogal, certo? As dianas, se não terminar em N, S ou vogal. As esdrúxulas e as sobresdrúxulas, sempre. Ok? Anotaram? Então, vamos seguir agora para um nívelzinho um pouquinho mais avançado, ainda falando de regra de acentuação. Nós temos, assim como na língua portuguesa, fora aquela regra da aguda, diana, esdrúxula e sobresdrúxulas, nós também temos os ditongos, os hiatos e os tritongos. Também existem eles na língua portuguesa, na língua espanhola. Vocês viram os ditongos, tritongos e hiatos desde o Fundamental 1 que vocês estudam isso. Então, é algo assim que já está aí na sua cabecinha. Mas vamos ver como vai ficar na língua espanhola. Os ditongos e os hiatos são o quê? São as combinações de duas vogais e a diferença entre ambas é que se formam parte da mesma sílaba, estando diante de um ditongo. Se elas, na separação, ficarem juntas, as vogais ficarem juntas, são ditongo. Mas se as vogais ficarem em sílabas diferentes, ou seja, elas se separarem, elas são um hiato. E o maior exemplo de um hiato é a própria palavra hiato. A palavra hiato é um hiato, porque vai se separar as vogais. Mas vamos ver como elas são formadas, galera. Os ditongos. Os ditongos podem ser formados com as seguintes combinações vocálicas. Agora que vocês têm que prestar bastante atenção mesmo. Porque algumas questões dos ditongos e dos hiatos mudam em relação à língua portuguesa. Portanto, vocês têm que anotar essas observações. Uma vogal aberta precedida ou seguida de uma vogal fechada átona. Uma vogal aberta, quais são as vogais abertas? A, E, O. Quais são as vogais fechadas? I, U. Certo? Aberta, A, E, O. Fechada, I, U. Certo? Tranquilo até aí? Então tá. Os ditongos vão vir... vão acontecer quando uma vogal aberta vir precedida ou seguida de uma vogal fechada. O acento, la tilde, vai colocar sempre sobre a vogal aberta, ou seja, ou A, ou E, ou O, segundo as regras gerais. Por exemplo, cambiar. Cambiar não vai levar tilde. Por que ela não leva tilde? Porque ela é uma aguda terminada em R. Cambiar, ar, cambiar. Lembrando que os ditongos são aquelas que ficam juntas, tá? Então, na hora da separação, cambiar. Cambiar, a sílaba tônica é o biar, porém, ela não vai ser acentuada porque ela termina em R e a regra diz que se terminar em R, não é acentuada. Agudas terminadas, que não são terminadas nem em N nem S, não são acentuadas. A palavra estais, também aqui, ó, estais, tudo junto, ela vai levar acento. Por que ela vai ser acentuada? Porque ela é aguda também e ela é terminada em S, certo? Beleza até aí? Então, elas sempre vão levar sempre vão levar acentuação na vogal aberta, ou seja, A, E ou O, mas de acordo com as regras, certo? Se ela seguir a regra geral, ela é acentuada ou não. Quando duas vogais fechadas distintas estão juntas, por exemplo, I
ou U estão juntas, ou as duas, né? Nesse caso, vai corresponder à acentuação, então se coloca sobre a segunda vogal. Por exemplo, ciudad. Ciudad, a gente já sabe que ela é lhana. Ela é lhana acabada em D, então ela não é acentuada. Por mais que ela seja aqui o sil, a gente está pensando nos ditongos, tá? Na separação. Ciudad, assim que a gente vai separar. Já a palavra aquífero, ela vai levar a acentuação. Por quê? Aquífero, aquífero. A sílaba tônica é a antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. E então, a gente já sabe que ela é esdrúxula e todas as esdrúxulas são acentuadas. Essas são as regras do ditongo. Agora vamos para o hiato. Qual é o hiato? É onde separam as sílabas, tá bom? Elas separam as vogais em cada uma em uma sílaba diferente. Quando que ela vai acontecer? Quando tiver duas vogais iguais. Creme, posee. Então, cre, me. Posee, poseer. Elas vão se acentuar de acordo com as regras gerais de acentuação. Então, por que que o creme é acentuada? Porque ela é uma esdrúxula e todas as esdrúxulas são acentuadas. Posee, posseer, posseer, ela não é acentuada porque ela é uma aguda terminada em R, certo? Então, aqui ela é esdrúxula. Então, ela é acentuada. E aqui ela é uma aguda, não é acentuada porque ela termina em R. Quando duas vogais abertas diferentes estão juntas, né? Quando duas vogais abertas estiverem juntas, mas elas são diferentes. Raen, leão. Elas vão se acentuar também de acordo com as regras gerais. Ra, en é acentuada e leon também é acentuada porque ambas são agudas terminadas em N. Quando há uma combinação de uma vogal fechada, seguida de uma vogal aberta. Então, vem primeiro a fechada e depois a aberta. Buo. Vocês sabem o que é buo, gente? Buo é a coruja. A coruja é o buo, porque eles, tanto em inglês quanto em espanhol, muitos animais, eles recebem um nome muito parecido com o som que fazem. Então, o buo é a coruja, porque é esse o barulhinho que ela faz. Actue, também actue. Aí a gente vê aqui, eu não separei o buo, né? Bu, o. Professora, mas aqui a gente não tem duas vogais juntinhas no buo. Será que não temos, gente? Temos sim. Sabe por quê que a gente tem? Porque o H, ele não tem som em espanhol. Então, é como se tivesse o U e o O. Então, ambas se separam e ambas são a combinação de vogal fechada com aberta. Vão se acentuar sempre, tá? Então, elas sempre vão se acentuar. Combinação de uma vogal aberta seguida de uma vogal fechada. Então, o oposto da anterior. Também sempre vai ser acentuada. Oir, o, ir, pa, is, ma, u, la. Professora, mas maula, ela é uma lhana, então lhana não leva acento ser terminado em vogal, só que aí a gente está vendo aqui a combinação. Se vir uma vogal aberta junto com uma vogal fechada, então ela vai ser acentuada. É a regra geral para acentuar sempre, independente daquela regra de agudo e lhana. Pensando em hiato, tá, gente? Então, o hiato, ele tem essa possibilidade de a gente não seguir a regra geral, ok? Quando se refere à combinação de vogal fechada com aberta ou aberta com fechada. Agora nós vamos para o tritongo. O tritongo já são as combinações de quê? De três vogais. A gente já sabe isso desde sempre, né?
A estrutura necessária para que isso aconteça é uma vogal fechada, certo? Vogal fechada, I ou U, com uma vogal aberta, A, E ou O, e outra vogal fechada, I ou U. Então, sempre vai acontecer assim. Seguem as regras gerais de acentuação, com o acento, porque sempre vai sobre a vogal aberta, a central. Sempre vai acontecer com a central, se estiver seguindo a regra. Cambies, is. Opa, não é aqui que apaga. Aqui. Cambies. Elas ficam juntas, perdão. Elas não se separam. Bies, não vão se separar, certo? É uma aguda terminada em S, então leva acento. Uruguai. Uruguai não é vogal, é o Y. O Y, ele faz parte das consoantes, então não leva acentuação. Atenção, galera, fora as regras básicas, ainda temos mais algumas particularidades para a acentuação correta. Essas particularidades que às vezes fazem a gente confundir, porque na língua portuguesa há acentuação. Na língua portuguesa, nós temos acentuação em monossílabos, né? Por exemplo, pé. Pé é um monossílabo e é acentuado em língua portuguesa. Em língua espanhola, todos os monossílabos nunca serão acentuados, com exceção as que usam o tilde para diferenciar, ou seja, quando estamos falando de palavras homônimas, palavras que têm a mesma escrita, mas com significado diferente, que aí eles vão levar a tilde diacrítica, ou seja, o acento diferencial, só para diferenciar uma palavra da outra. Só assim que vai levar a acentuação, certo? Só se existir outra palavra igualzinha, mas com significado diferente. Olha só, sal, mar, piel, bas, todas são monossílabas e não são acentuadas. Os advérbios que são acabados em mente, eles vão se acentuar segundo as regras anteriores aplicada à palavra, que resulta de eliminar o sufixo. Como assim? Eu vou eliminar o sufixo e aí a gente vê se ele vai ser acentuado por causa da regra da palavra raiz. Rapidamente vem da palavra rápida, olha aqui, ó. E rápida é uma palavra esdrúxula. Então, se ela é esdrúxula, ela é acentuada. Solamente, a palavra sola. Por que não vai levar acento? Porque a palavra solamente, sola, ela é uma diana. A sílaba tônica é no so, sola. E ela vai terminar em vogal, então ela não é acentuada, por isso que solamente não é acentuada. Quando um verbo vir com um pronome depois, nós vamos aplicar as regras gerais ao composto, ou seja, ao todo, tá bom? A gente vai pensar no todo, diferente do mente que a gente vai separar. Quando for o verbo, a gente pensa no todo. Se o verbo sem o pronome levar o acento, ele vai conservar o acento, mas embora a regra não peça, tá bom? Corre é uma diana, não leva acento, mas se eu coloco lo junto, corre-lo, ela vai virar uma esdrúxula, então vai ser acentuada. Sostén, ela é uma aguda terminada em N e vai ser acentuada. Sostén-lo, ela vai se transformar em uma diana, porém, ela, quando já está sozinha, ela já vem acentuada, né? Então, se ela já vem acentuada sozinha, eu vou manter. Eu só vou mudar se caso ela sozinha não tiver acento, e aí, na nova regra, com ela junto com o pronome, precisar.
Com as palavras compostas, quando uma palavra forma parte de outra composta, como o primeiro elemento da mesma, perderá o acento que correspondia. Por exemplo, décimo. Décimo, décimo sétimo. É uma palavra composta. Então, o primeiro, as duas teriam, né? Acento. Décimo e sétimo. Mas eu só posso acentuar uma. Então, é sempre a mais próxima, tá bom? Então, vai ser o C. E quando acontece a sílaba, a tilde diacrítica em relação às palavras homônimas, monossílabas. O tu, por exemplo, né? Tu possessivo, sem acento, adjetivo, e tu com acento, pronome pessoal. Ele, sem acento, é o artigo masculino singular, e ele com acento, pronome pessoal singular. Mas é uma conjunção adversativa, é o nosso mas, e o mas com a tilde é o advérbio de quantidade, que seria o nosso mais, ok? Da língua portuguesa. Eu sei que a parte da acentuação, galera, é uma parte assim bem complicada, é uma parte com muitos detalhes, então por isso que se faz muito necessário que vocês façam suas anotações, ok? Anotem, parem a aula se precisar, façam suas anotações, é necessário para que vocês consigam entender todas as regras. Vamos passar para o próximo assunto agora, galera. Vamos falar agora de estilo direto e indireto. Vamos deixar um pouquinho a gramática, entre aspas, a gramática assim, direta, de lado, e vamos falar da gramática misturando com o texto, né? Com as mensagens. Então, o que é um estilo direto e um estilo indireto? O estilo direto, galera, é assim, é muito simples. Quando você vai fazer... vai escrever algo que alguém falou, né? Até ali no aplicativo, né? Você vai estar falando com um amigo, fulano disse tal coisa. E aí a gente pode falar esse disse, as palavras da pessoa, através do estilo direto ou através do estilo indireto. Vai acontecer também o uso do estilo direto e indireto em livros, em entrevistas, em jornais. Então, tudo o que vai se referir a fala de alguém, nós utilizamos o estilo direto ou o estilo indireto. Então, no estilo direto, o falante, ou seja, você que está falando, você que está escrevendo, vai reproduzir textualmente uma mensagem diretamente de acordo com o que a pessoa falou, exatamente do jeito que ela falou. Já o estilo indireto, o falante vai reproduzir essa mensagem com algumas mudanças. Então, ele vai mudar a forma com que ele vai falar. A fulana disse que queria sair domingo. Então, olha só. A Ana disse que queria sair domingo. Isso é um estilo indireto. Agora, se eu disser, Ana disse, quero sair domingo. Eu estou usando o estilo direto, ok? Porque eu reproduzi exatamente como a Ana disse. E no estilo indireto eu faço algumas mudanças. Essas mudanças do estilo direto para o indireto vão se dar através do nexo, do tempo verbal, do tempo a que se refere os advérbios, nas referências espaciais e temporais também. Vamos ver aqui, como eu falei para vocês, né? Sandra ha dicho Camila tiene problema. Sandra ha dicho que Camila tinha um problema. Então, você pode observar que a gente muda tanto o verbo que eu utilizei, quanto a conjugação que eu utilizei. A frase fica diferente, a forma com que é falada também é diferente. O que são os nexos? Então, agora vamos ver lá na tela grande. O nexo é uma oração enunciativa no estilo direto. Ela se transforma em oração subordinada com a função, em função do complemento direto mediante do que. Por exemplo, tengo prisa. Amanda disse que tiene prisa. Então, você pode observar. Aqui está no estilo direto, tenho pressa. Aqui, indireto, acrescentando o que. Amanda disse que tiene prisa. Ao transformar uma pergunta sem advérbios interrogativos ou pronomes do estilo direto ao indireto,
a principal e a subordinada se unem mediante a conjunção si. Eres tú el que ha llegado temprano? Te pergunto se eras tu que ha llegado temprano. Então, mudou o verbo, acrescentou o si. O tempo verbal, quando alguém fala e não se entende a mensagem e se pede para repetir. Não é necessário transformar o verbo subordinado. Me he enamorado de ti. ¿Qué has dicho? He dicho que me he enamorado de ti. Então, só repetiu exatamente do jeitinho que estava. Exceto quando é ordem, que aí nesse caso a gente usa o imperativo, que vai passar para o presente do subjuntivo. Tráeme um café. ¿Qué dijiste? Te dije que me traigas um café. Então, quando é uma ordem, que vai mudar do imperativo para o presente do subjuntivo. Tempo referido por um advérbio, galera. A mudança do estilo direto ou indireto podem se resumir assim. O estilo direto, hoy, mañana, ayer. No indireto, esse dia, aquele dia, al dia seguinte, al dia anterior. Mañana te acompañaré. Thaís me dijo que me acompanharia al dia seguinte. Também há que considerar aqui no dia que se fala e que dia que é hoje. Hoy tengo dolor de estômago. E aí, o hoje passou, já é amanhã, e aí eu vou mudar. Aline me dijo ayer, ou seja, ontem, que tinha dolor de estômago, certo? Então, é simples essas mudanças. Você só precisa entender, galera, como é que vai mudar do estilo direto para o estilo indireto, ok? Então, é simples. Estilo direto é exatamente a forma com que a pessoa falou. Estilo indireto, a forma com que a pessoa falou, mudada pelo seu interlocutor, ou seja, pelaquela pessoa que está falando. Certinho? Tudo beleza até aí? Então agora vamos seguir para aquela parte que eu amo, né? A parte do vocabulário. Então roda a vinheta do vocabulário. Eu trouxe para vocês hoje, galera, as profissões. Eu queria ficar aqui, porque normalmente o vocabulário eu falo assim pertinho de vocês, apontando cada um aqui, né? Só que a prof aqui, né, ela tá numa idade certa avançada, então ela não vai enxergar tudo direito, não. Então, o que a prof vai fazer? Vai pedir para a tela ficar maior para ela enxergar melhor. Aí, agora eu tô vendo. Então, vamos lá. Nós temos ele primeiro, el bombero. El bombero é o bombeiro. Então, lembrem-se sempre, é interessante que vocês repitam comigo as palavras para que aprendam. Bombero, o cirurgião, cirurgiano, cirurgiano. Doctor, médico, doctor. O cientista, científico, científico. Soldado, soldado se escreve igual. Perdão, galera. Porém, se pronuncia diferente. Soldado, soldado, certo? Soldado. Não é soldado, como a gente fala. O L vai ter som de L em espanhol. Cantora, cantante, la cantante, el cantante. Professor ou professora se escreve igual, porém com um S apenas. Vai ficar professor ou professora, certo? Também conhecido como maestro ou maestra. Advogado, abogado, abogado. Músico, músico, músico. Padre, padre da igreja é chamado de cura ou sacerdote. Atriz, atriz. Veterinária, veterinária. Astronauta, astronauta. Esse S quase que vira um R, vai ficar astronauta, astronauta. Policial, la policia, policia. Enfermeira,
enfermeira, não tem o i, enfermeira. Piloto, piloto. Padeira, panadeira ou padeiro, panadeiro. Carteiro, carteiro, sem o i. Actor, ator. Arquiteto, arquitecto, arquitecto. Encanador, fontaneiro, fontaneiro. Tenista, tenista. Aqui nós temos o pedreiro. Albanil, albanil é o pedreiro, albanil. Carpinteiro, carpinteiro. Estudante, o que vocês são? Vocês já sabem, estudiantes. Mecânico, mecânico. Jornalista, periodista. Fotógrafo, fotógrafo. Taxista, taxista. Garçom, camareiro, camareiro. Aeromoça, azafata. E cabeleireira, peluqueira, certo? Então vamos agora para outra parte, que já estamos finalizando, né? Você já sabe, quando chegamos aqui na parte da literatura, já estamos chegando ao final da nossa aula. Então temos La Ciudad y los Perros, é do Mário Vargas Llosa, também muitíssimo conhecido. Esse livro é o primeiro romance desse escritor peruano, o Mário Llosa. Ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 2010. A obra foi lançada em 1963 e vai falar do cotidiano de alunos do Colégio Militar Leôncio Prado, em Lima, no Peru. O livro teve múltiplas edições em dezenas de idiomas e recebeu o prêmio da crítica na Espanha. Foi também incluído na lista dos 100 melhores romances do século XX em castelhano, pelo jornal El Mundo. O filme foi adaptado para o cinema, o livro, na verdade, foi adaptado para o cinema como filme pelo peruano Francisco Lombardi. Então, nós temos a cidade La Ciudad y los Perros também como filme, tá bom? Então, se você não quer assistir, não quer ler todo o livro, para você pegar mais ou menos a ideia, você pode assistir ao filme. E falando de país, vamos falar de Cuba. Cuba, gente, embora várias críticas, várias coisas que não tão positivas, nós temos também muitas coisas positivas, que todos os países e todas as pessoas são assim, né? Nem todo mundo é perfeito, na verdade ninguém é perfeito. Temos nossos lados bons e ruins. Vamos falar dos lados bons de Cuba. A arquitetura de Cuba é música esculpida em parede. Ela é tão linda que alguns lugares em Cuba foram nomeados pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, o que ajuda as belas construções a serem preservadas. A avenida principal de Havana, ela fica à beira-mar, com 8 quilômetros de extensão, dos quais a maioria das pessoas conseguem andar e caminhar por 7 quilômetros. Pode-se dizer que é um dos locais mais expressivos de Cuba, é o ponto de encontro entre amigos, poetas, namorados e turistas. O malecón é ainda mais bonito quando acontece a ressaca do mar e as ondas batem contra a mureta da avenida. Cuba tem uma economia dupla, onde pesos cubanos e pesos conversíveis circulam simultaneamente. Ou seja, Cuba possui duas moedas. Os turistas utilizam os pesos conversíveis, que vale cerca de 25 vezes mais do que o peso cubano, utilizado pela população local. Não sei se é um bom negócio, né? Então, enfim. É permitido fumar em praticamente qualquer lugar em Cuba. A gente sabe que Cuba é conhecido como o lugar que tem os melhores charutos do mundo. Então, eles amam fumar, então é permitido fumar em praticamente qualquer lugar. As praias de Cuba são uma das mais lindas do mundo e a música cubana está por todos os lados. Música é a palavra-chave em Cuba, está ali a todo tempo, a todo momento e sempre.
Chegamos ao final de mais uma aula, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mande um recadinho que eu tenho o maior prazer em ajudá-los. Um grande beijo e hasta a próxima classe.